Bom, então a minha disciplina, como eu disse para vocês, é Direito do Consumidor, ela só tem 2 horas aula, né? Ou seja, 2 créditos. Deixa eu ver aqui quem está pedindo para entrar. E os professores, quem dá aula para vocês de Direito do Consumidor sou eu e a professora Ana Paula, né? Então, nós duas temos a cadeira aí de Direito do Consumidor nesse semestre. E qual que é a emenda? O que nós iremos estudar nesse semestre? Política Nacional das Relações de Consumo, os direitos básicos do consumidor, qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação de danos, das práticas comerciais abusivas, das sanções administrativas, da tutela penal, da defesa do consumidor em juízo, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, da Convenção Coletiva de Consumo. Essa é a ementa do direito do consumidor. É uma ementa enxuta, até porque nós temos uma aula aí de 40 horas aula. O que o aluno ele tem que sair, né, ao término desse curso, dessa disciplina, o que vocês devem Vixe, professora, travou tudo. Né? Professora, Tá ruim? travou tudo, eu não entendi uma palavra. Nem eu. Mas agora voltou? Agora Voltou. tá melhor. Minha internet tá boa, tá com todos os picozinhos todos preenchidos. Melhorou? Sim. Melhorou. Melhorou? Então, vamos voltar lá. A gente volta, tranquilo. São coisas coisas da aula remota, é assim mesmo. Então, nós temos aí que vocês devem compreender, né, que eu estava falando, que existe um complexo de regras que permeiam o direito do consumidor. Então, não é só o CDC que nós iremos estudar. Então, nós iremos estudar também as regras que são aplicadas de forma Professora, travou de novo. pistas. Então, conheça. Já também. E aí, melhorou? Agora tá melhor. Tá melhor? Uhum. Tá bom. Então, os objetivos específicos, né, que vocês devem conhecer ao final desse curso são os descritos no item 5 do plano de ensino. Né, tudo que for atinente ao Código de Defesa do Consumidor. Conhecer o direito do consumidor sob a perspectiva constitucional, né, da Constituição Federal e compreender os reflexos do CDC nos processos judiciais e extrajudiciais. O mais importante aqui, que vocês devem se ater no cronograma, né, e já está delimitado de acordo com as datas das nossas aulas, né, então, aqui, no conteúdo programático, no cronograma, tem o quê? O livro que nós utilizamos para elaborar essa aula, que está disponibilizado na minha biblioteca, então vocês podem acessar a minha biblioteca, né? Tem o objetivo da aula, ou seja, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo a ser atingido nessa aula de hoje? Então, cada aula está descrita de forma minuciosa. E hoje, como uma atividade pré-síncrona, ou seja, antes, né, das nossas atividades síncronas, eu disponibilizei para vocês também um vídeo, né, para que vocês possam responder as atividades depois dessa aula síncrona que está já no material lá no Liceu, tá? Então, lá também tem o link que vocês devem assistir esse vídeo, que trata
obsolescência, forma que gera que você tem um produto, mas você não tem como consertar esse produto. Então, isso nada mais é do que uma consequência de um consumo desenfreado. Muito interessante esse vídeo, e é uma atividade que nós iremos trabalhar essa aula, ou seja, e a aula que vem. Então, não precisa preocupar de ver o vídeo hoje, mas vocês têm que ver esse vídeo e responder as questões que estão lá no lá no Liceu para vocês, tá? Junto com o material, ao final eu já descrevi, eu deixei o link do vídeo e as perguntas para que vocês possam responder, tá bom? Então, aqui, nesse cronograma, tem todo o nosso programa de aula. Tudo que nós iremos fazer no decorrer deste semestre, né? Então, cada aula tem a base bibliográfica, né? O objetivo a ser atingido e também o trabalho, né? Atividade síncrona, atividade pós-síncrona, ou seja, depois dessa aula vai ter atividade para que vocês possam responder, que valerá a pontuação para compor a nota da primeira e da segunda e da terceira VA. Então, vocês devem sempre acessar o AVA, né? Lembrando que ele ainda não está pronto, as salas não estão prontas nesse momento, mas que provavelmente semana que vem já estará disponível para vocês e para nós, tá? Para mim também a sala ainda não está disponível, tá? Iremos também, cada dia, vocês têm acesso a esse documento que já está disponível no Liceu. Que dia que é a nossa primeira VA? A nossa primeira VA vai ser online, da mesma forma que foi semestre passado, né? E o período é do dia 14/9 ao dia 18/9. Então, no meio de setembro, acontecerá a nossa primeira VA, né? Que vai ser no ambiente virtual de aprendizagem. A segunda VA será também, já foi agendada, para o dia 9/11 a dia 14/11. Então, já também, no meio do mês de novembro, nós teremos a nossa segunda VA, que vai ser online, prevista para acontecer no ambiente virtual de aprendizagem. E a terceira VA, ela está programada para o dia 14/12 ao dia 18/12, né, que acontecerá nossa prova, nossa terceira VA. Então, gente, já está programado todo o nosso semestre, né, nesse cronograma que nós apresentamos para vocês, tá? Então, ficar atentos. Se vocês têm alguma dúvida, é só vocês recorrerem a esse plano de ensino que está disponível. Agora, o que vai ser usado para ministrar essa aula? Infelizmente, né, não tem como quadro negro, né, o quadro branco ou pincel, que antigamente quadro negro. Isso aqui a gente não vai poder utilizar. Então, vai ser um ambiente virtual, né, algumas atividades avaliativas, TICs, né? Alguns programas que a gente pode enriquecer a nossa aula, estudos dirigidos, análise de jurisprudência, análise de artigos, produção de artigos, tudo isso nós poderemos trabalhar no decorrer desse semestre. Como que vai ser a avaliação? Isso é importante, né? A avaliação vai ser composta, ela vai valer 50 pontos, e ela vai ser online. As atividades avaliativas também vai compor de 0 a 50 pontos. Questionário da aula, então, cada aula que nós tivermos vai ter um questionário para vocês que vai valer de 0 a 2 pontos cada. E outra atividade a critério da disciplina valendo de 0 a 38 pontos. Então, aqui, o modo avaliativo mudou, como eu falei para vocês anteriormente. Ele foi alterado. Porque só a prova, né, ficava, ou seja, o valor da prova, e é uma forma do aluno participar todas as aulas, esses questionários, para trazer vocês para a participação do ambiente virtual de aprendizagem, né, que isso realmente tem que valer nota, tem que valer pontuação, porque a participação de vocês é imprescindível, né? Agora, gente, se a qualquer momento, né, a autoridade sanitária, né, as autoridades competentes, falam, olha, podem voltar para as aulas presenciais. Beleza. Né, tudo isso aqui
a gente vai elaborar um novo plano de ensino, inclusive já, né, da forma que foi elaborado anteriormente para uma aula presencial. Vamos torcer para que isso aconteça. Estou assim, ansiosa para ouvir essa notícia. Né? Mas, por enquanto, nós ficaremos aqui nesse ambiente virtual. Tá? Alguma dúvida até agora, gente? Agora melhorou a internet? Está travando, não? Hein? Para mim não está travando. Tá bom agora. Melhorou um pouco? Melhorou, professor. Melhorou. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Alguma dúvida até agora, gente? Ou você já tinha essa informação? E vocês devem seguir também a bibliografia. Toda a nossa bibliografia... Só na entrega das atividades, se eu tenho que esperar abrir o AVA... Oi? Não ouvi. Oi, pode falar. Se quiser também usar o chat para perguntar. Ah, tá. Então, gente, a aula de hoje já está postada no Liceu, tá? Professor, eu queria saber essa primeira atividade, a gente vai postar... Então, para entregar, o AVA está fechado, entrega onde? Vocês podem ficar com essa atividade, assim que o AVA abrir, vocês inserem lá. Entendeu? Por isso que eu não vou colocar a data para entrega, porque depende da abertura do AVA. Ou se vocês quiserem encaminhar por e-mail também, pode ser encaminhar por e-mail para mim, não tem problema nenhum. E a gente vai depender. Se essa semana ficar pronto a aula, vocês inserem lá no AVA mesmo, tá? Se não, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Vou colocar meu e-mail aqui para vocês. Bom, mas até então, até um ambiente virtual de aprendizagem, as salas estiverem prontas, a gente vai usar como mecanismo de comunicação o Liceu, tá? Então, provavelmente essa semana, se as salas ficarem prontas, eu vou criar uma tarefa para vocês lá, essa que eu já passei no Liceu, para que vocês possam inserir essa atividade lá. Se não, vocês podem me mandar por e-mail, tá bom? E é um vídeo que eu falei para vocês, um vídeo longo, um pouco longo, por isso que vocês podem ver, por isso que é uma atividade que vai abranger essa aula e a próxima, tá? E para que vocês possam responder. São só 4 questões, bem simples, tá? Não é uma coisa muito elaborada, assim, no sentido de trabalho demais para vocês. Vocês terão que ver o vídeo e responder os questionamentos, as 4 questões, tá? Então, caso também queira falar comigo por e-mail, mandar por e-mail, fica à vontade, ok? Bom, com relação ao plano de ensino, gente, é isso, tá? Já está disponível para vocês lá, o plano de ensino, lá no Liceu, até que o AVA fique pronto. Depois que o AVA estiver pronto, aí nós direcionaremos toda a nossa atividade, material, né, que eu vou disponibilizar para vocês para o AVA, tá? Toda aula minha tem material. Toda aula eu sempre disponibilizo para o aluno um material de apoio, tá? Não implica que vocês não tenham que consultar uma doutrina, né? Mas esse material de apoio, que é de autoria minha, estará disponível para vocês. Como hoje também, se vocês acessarem, quiser até abrir agora o Liceu, já está lá o material de apoio para que vocês possam, dessa primeira aula, né? Possam acompanhar essa primeira aula. Ok? Bom, eu vou abrir agora o material da aula de hoje, o slide, né? E para que vocês possam acompanhar a aula de hoje. Alguma dúvida, gente, pode perguntar.
Vocês estão acompanhando aí a abertura dos slides? Está aparecendo para vocês? Tá sim, professora. Tá? Sim, professora. Tá. Então, tá bom. Bom, gente, então vamos lá. Hoje, nessa aula, nós iremos tratar sobre as noções introdutórias ao direito do consumidor. E quando a gente para pensar, né, em toda a perspectiva, em toda a evolução histórica, onde o consumidor começou a ter relevância, né, para a necessidade, ao ponto de se criar uma legislação específica, né? Para começar, tem como nós ficarmos um dia sem consumir? Mesmo de forma remota, mesmo ficando em casa, tem como vocês, nós, né, consumidores, ficarmos um dia sem consumir alguma coisa? Hein? Ainda não tem, professora. Podia ter, né? Mas, por enquanto, ainda não tem. Por quê? Porque desde o começo, ou seja, desde o início, né, a gente acorda. A primeira coisa que nós fazemos durante, ou seja, ao acordar, a gente vai, né, cada um tem o seu ritual, né, matutino. Mas, em regra, você vai o quê? Vai ao banheiro. Nessa ida ao banheiro, você já está consumindo, concorda? Você já está utilizando água, né? Você já está utilizando energia, talvez, dependendo da sua casa, se for muito escuro, o momento de você acordar. Né? Então, gente, o consumo está atrelado ao ser humano, né? E no começo, nos primórdios dos tempos, como que era feito esse consumo? Não existia moeda. Então, era feito através de escambo, né? Tal pessoa produzia determinado produto, a outra outro produto. Tá travando? E tá travando, gente? Não, tá tranquilo. Tá, não. Tá tranquilo? Ah, não. Então tá bom. Então, gente, nós não passamos um dia sequer sem consumir, né? Então, quando não existia moeda para que houvesse o pagamento, né, uma relação jurídica, um contrato de consumo, existia o escambo, ou seja, a troca, né, a troca de produtos. Então, o consumo está atrelado ao ser humano, é uma condição íncita do ser humano, que seja para atender as suas necessidades básicas, ou seja, para a mesma concretização de um sonho, né? A gente trabalha para quê? Né? Para tentar conseguir obter um sonho, algo concreto, adquirir determinado produto, né? Se não fosse com esse estímulo, que inclusive, é o ponto que a gente quer chegar aqui, muitas vezes é exacerbado, que leva aí ao consumo inconsciente, que afeta até mesmo o meio ambiente, acaba que a gente é instigado, além das nossas necessidades, para atender nossas necessidades básicas, nós somos instigados a consumir, né? De forma, inclusive, às vezes desmedida, de forma que não somos educados para o consumo. Nós somos educados e nós temos uma pressão muito grande do sistema, do mercado, da economia, para que nós tenhamos aí a necessidade de consumir. Produtos hoje cada vez mais estão ficando o quê? Descartáveis, né? Você compra um produto hoje e esse produto, inclusive, nem compensa você mandar arrumar caso venha apresentar algum vício. Por quê? Porque isso é o próprio estímulo do mercado, né? É o próprio estímulo para que você possa consumir, para fazer o quê? Essa máquina econômica girar, né? Então, ou seja, você acorda, você consome energia elétrica, né? E vamos considerar que é cara. Né? Para essa aula de hoje, nós estamos consumindo energia elétrica, internet, tivemos que comprar um computador ou um celular para que nós possamos
atingir ali o nosso objetivo da aula, ou seja, quanta coisa nós consumimos para que nós possamos ter essa aula, né? Vocês tiveram que fazer um contrato de consumo com a instituição educacional, né? Então, tudo isso é o quê? É consumo. O consumo nos permeia, né? Temos ali, né? Nós temos, infelizmente, somos reféns, né? Dessas empresas de telefonia, né? Nós temos, não tem como você ficar sem celular hoje, né? Ele já faz parte do nosso, inclusive do nosso trabalho, né? Nossa vida cotidiana depende desse meio eletrônico. Precisamos do computador, né? Precisamos de caneta. Tudo isso só para essa aula de hoje, né? Que a gente está aqui, que eu estou demonstrando o tanto que o consumo é importante, está atrelado à nossa condição humana, né? Está atrelado ao ser humano, seja para atender às suas necessidades básicas, seja o que para atender os seus sonhos mais, né? Ou seja, aquilo que você tem como objetivo de vida. Então, gente, como é que se chegou à necessidade de se criar uma legislação específica do consumo, né, relacionada a uma legislação específica consumerista, que vela pelo interesse do consumidor? Porque nós tínhamos até então, né, até 11 de setembro de 1990, onde foi criado o Código de Defesa do Consumidor, nós tínhamos somente o Código Civil e outras legislações para dirimir conflitos advindos do consumo. E levando em consideração que o consumidor é a parte mais fraca dessa relação jurídica de consumo, uma vez que ele é vulnerável, né? Uma vez que nós temos aí essa condição, independentemente da posição econômico-social dessa pessoa, nós somos considerados vulneráveis. Por quê? Porque nós temos essa vulnerabilidade que é característica do próprio consumidor. Nós somos a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. Porque o fornecedor, ele detém todo um poderio que o faz superior nessa relação jurídica, ou seja, não há um equilíbrio nessa relação jurídica de consumo. O consumidor sempre vai estar num patamar menor, um patamar diferenciado, concordam? Porque nós não temos conhecimento técnico do produto que nós estamos adquirindo, nós temos a vulnerabilidade da própria condição de consumidor, que nos resta somente o quê? Pagar pelo preço, pagar pela prestação de serviço, né? E a nós cabe somente isso. Nós somos permeados, nós somos bombardeados por contratos de adesão, né? A maioria desses serviços que nós vimos aqui no slide são oriundos de um contrato de adesão, onde o consumidor ele não tem oportunidade de alterar cláusulas contratuais, quiçá de analisar previamente esse contrato de adesão. Então, gente, ou você assina aquele contrato de adesão, ou você não terá a prestação de serviço, né? Então, isso já é uma característica da vulnerabilidade do consumidor. Ao consumidor, cabe somente nesses contratos de adesão aderir àquele contrato sob pena de não obter a prestação de serviço, né? Então, isso nos coloca numa condição de um desnível na relação jurídica de consumo. Nós temos, de um lado, o consumidor, de outro lado, o fornecedor. E o fornecedor, ele tem esse poderio econômico, técnico, político, né? Que o faz ter essa superioridade, né? Então, no decorrer da evolução histórica, sempre houve a preocupação da proteção do consumidor, né? A proteção do consumidor, ou seja, no direito romano já existia a responsabilidade pelo vício do produto,
né, responsabilidade pelo vício do produto, ou seja, a pessoa já era responsável por aquilo que ela comercializava. Na França, de Luís XI, 1481, já se punia com banho escaldante quem fizesse qualquer tipo de adulteração no produto, né? Colocar, por exemplo, pedra na lata de leite ou manteiga para que pesasse, né, mais do que realmente pesaria. Então, já existia uma preocupação, mesmo em tempos remotos, anteriores, com a preocupação com o consumidor, né? Ou seja, essa parte aí do consumidor sempre foi vulnerável. Bom, outras evoluções que nós tivemos, revoluções, que trouxe também a situação que nós vivemos hoje, né? Nós podemos colocar como marcos as revoluções, foram três, perdão. A primeira evolução, a revolução, foi a Revolução Industrial. Então, houve o quê? Uma modificação na forma de produção, onde aquilo que era produzido de forma individualizada passou a ser produzido em larga escala. E essa produção em massa, né? Essa produção em série, o que aconteceu? Apareceu vícios, né? Que um ponto que nós iremos trabalhar também é a diferença de vício e defeito. A gente fala defeito, mas isso vai depender se é um defeito ou se é um vício, né? Vai depender o quê? Vai depender do grau de periculosidade dessa imprestabilidade desse produto. Então, nesse caso, houve uma larga escala, produção em larga escala, houve a Revolução Industrial. Então, foi o primeiro grande marco na forma, inclusive, de produção e na forma de consumo. Então, antigamente, as pessoas iriam encomendar, por exemplo, um terno. Ela iria no alfaiate, encomendaria um terno especializado, ou seja, específico, feito para ela, personalizado, um serviço personalizado. E com a Revolução Industrial houve o quê? A diferença, né, dessa produção passou a ser em série. E produção em série ocasionou também o aparecimento de vários vícios, né? Então, houve essa produção em massa, né, e a luta ali por direitos sociais. Aí entra até direito do trabalho, que vocês já viram com certeza, né? A forma, inclusive, a tratativa, né? Bom, então, houve um marco histórico para o consumidor, que foi a mensagem de John Kennedy, né, para o Congresso Nacional Americano, reconhecendo os direitos do consumidor. Então, mas a primeira grande revolução que teve foi a Revolução Industrial. A segunda, houve o quê? A segunda grande evolução foi a globalização, a quebra de fronteiras, né? Hoje não existe, você pega um produto hoje, você analisa, um carro, por exemplo, ele tem peças de todo lugar do mundo. Então, houve uma quebra dessas fronteiras que acabou, isso agora vai depender o quê? Vai depender de onde aquele produto, aquele serviço vai ser feito de forma menos onerosa. Então, houve uma quebra dessas fronteiras, que também impactou a forma de produção, impactou a forma de produção e de consumo, né? Antigamente, gente, nós tínhamos, por exemplo, carros, né? Quantas marcas de carros nós tínhamos no Brasil, né? Poucas, 4 na realidade. Era Fiat, Volks, Chevrolet e Ford. Nós tínhamos 4 opções. Com a quebra dessas barreiras, com a globalização, o que aconteceu? Houve uma quebra dessas fronteiras comerciais e houve uma inserção de novos produtos no mercado. Então, com certeza, houve um impacto no consumidor, na forma de consumir. Nós não tínhamos acesso a tantos produtos que hoje nós temos. Hoje, nós podemos escolher, se você tiver uma internet e tiver um cartão de crédito com limite, é óbvio, você tem ali, você pode comprar o que você quiser.
né? Então, não existe mais nenhuma barreira. E a terceira grande evolução foi a informatização, né? Hoje não existe mais limites, nós podemos comprar de qualquer produto de qualquer lugar do mundo, né? Em decorrência da informatização, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Essa informatização, hoje você pode escolher qualquer coisa pela internet, desde que você, né, tenha condições de pagar por ela, e você traz produtos de qualquer lugar do mundo, né? Então, hoje nós temos muito mais acesso a produtos, né? Então, o produto entrou na nossa vida, os produtos entraram na nossa vida de uma forma muito incisiva, porque antes nós tínhamos uma limitação de aquisição de produtos, concordam? Porque a gente tinha o quê? Existia uma fronteira comercial fechada, então não entrava muito produto diferente aqui, né? Hoje não, hoje houve uma ampliação dessas fronteiras, e a informatização faz com que essa forma de consumir seja totalmente diferente, totalmente mais dinâmica, né? Então, a gente tinha que ter uma legislação que atendesse também a essas mudanças, né? Então, nós tínhamos que ter uma legislação condizente com essas mudanças, que foram mudanças muito bruscas, né? Que impactaram não só o consumo, mas se a gente for analisar no aspecto do direito de família, no aspecto do direito de trabalho, então, tudo isso houve uma alteração, inclusive, na postura do próprio ser humano, né? A Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela, assim, no momento que ela foi criada, ela já, até mesmo as constituições anteriores, a de 34, ela já falava a respeito da proteção ao consumidor, a preocupação do legislador em proteger o consumidor. Só que não existia uma legislação específica, era uma forma genérica, se falava de proteção ao consumidor. O artigo 170 da Constituição Federal fala: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência e defesa do consumidor. Então, o próprio, né, a criação aí da Constituição Federal, na época na década de 70, houve a criação do IDEC, do PROCON, do CONDECON, né, todos ali voltados para quê? Para a proteção do consumidor. Mas não existia uma legislação, né? Só que a própria Constituição Federal, nos atos de disposições constitucionais transitórias, no artigo 48, previa, né, determinou a criação do CDC, na própria Constituição de 88, né, no preâmbulo da Constituição, no artigo 48, houve aí a necessidade de a criação, em 120 dias, a criação do Código de Defesa do Consumidor. Só que o Código de Defesa do Consumidor não foi criado em 120 dias. Ele foi... a nossa lei, ela é de 11 de setembro de 1990, demorou mais um pouquinho, né? Então, quase 2 anos, né? 2 anos. Mas aí veio o Código de Defesa do Consumidor, que veio realmente mudar totalmente a nossa forma de consumir. A nossa forma de consumir, a nossa tratativa com o consumidor. Então, o consumidor, a partir do momento da promulgação da lei, da entrada em vigor dessa lei do Código de Defesa do Consumidor, houve o quê? Uma mudança na tratativa, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não prima pela proteção do consumo, ele prima pela proteção do consumidor, pela proteção da pessoa do consumidor. Então, é uma legislação que tem o intuito de proteger a figura do consumidor, não o consumo em si, como era, inclusive, no próprio Código Civil, né, que era um Código Civil, inclusive, na época de 1916,
um Código Civil totalmente mercantilista, voltado para questões contratuais, comerciais. Já o Código de Defesa do Consumidor não, trata da proteção específica do consumo, da figura do consumidor, da pessoa do consumidor. Então, gente, houve uma mudança totalmente na forma dessa produção em massa, houve uma mudança no comportamento do consumidor e a partir do momento que houve a necessidade da criação do CDC, né, que foi indicado, inclusive, na Constituição Federal, determinada a sua criação, que foi no dia 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. E ele trouxe nova perspectiva, uma nova roupagem na tratativa do consumidor. O consumidor agora ele tem uma legislação específica para protegê-lo. Né? Por quê? Porque existe um desnível na relação jurídica de consumo entre consumidor e fornecedor. Nós temos o fornecedor num patamar muito superior e temos o consumidor. Então, a criação do Código de Defesa do Consumidor foi para tentar o quê? Equilibrar, harmonizar essa relação jurídica de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código moderno, ele é um código muito completo, que traz características e disposições de todas as áreas do direito. Né? Ele contém normas de ordem de direito público, né? De direito privado. Existe no Código de Defesa do Consumidor uma preocupação de proteção nas sanções administrativas, então existe ali também a prevalência do direito administrativo dentro do Código de Defesa do Consumidor. As infrações penais específicas do Código de Defesa do Consumidor, existe ali a presença do direito penal, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Quando nós falamos de inversão do ônus da prova, existem questões processuais tratadas também dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele é um código, ele é um microsistema completo, né? Ele é completo porque ele contém normas de vários ramos do direito, né? Então, ele foi criado para ele ser autossuficiente. É lógico que haverá a possibilidade de aplicação de regras e de legislações subsidiárias, mas ele é um código completo, ele é uma legislação completa. Então, em decorrência disso, ele tem essa característica de ser um microsistema, né? Um microsistema que contém normas de ordem pública, privada, administrativo, direito administrativo, penal, processual. Então, ele é rico, é um código muito completo. E ele também tem outra característica de ser considerado um código principiológico, né? Principiológico por quê? Porque ele traz em sua base, né, o artigo 2º, o artigo 4º, que fala da Política Nacional das Relações de Consumo, todos visando princípios como sua base, princípios da dignidade da pessoa humana, princípios que vão ter o esteio do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele é uma norma principiológica. E outra característica do Código de Defesa do Consumidor é que ele tem nuances de direito público e privado. Ele, por si só, ele é considerado um ramo do direito privado, mas ele contém normas de ordem pública. Ele existe ali no Código de Defesa do Consumidor regras que são inderrogáveis, inafastáveis, tais como, por exemplo, a proteção da pessoa, a dignidade da pessoa, proteção contra lesão, né? Primando ali pelo consumidor. Então, nós iremos tratar e vamos, né, destrinchar todo esse código através do estudo, né? Iremos tratar sobre os princípios, direitos, tudo que for atinente, né, às regras e legislação consumerista. Então, gente, alguma dúvida? Tá dando para ouvir? Tá dando para ver? Tá tudo certinho? Tudo certo, doutora. Certo? Então, gente, por hoje, né, a nossa aula, ela vai ficar por aqui.
sendo que vou ressaltar para vocês que, vou frisar, que o material está no Liceu, né? Tanto o material quanto também o plano de ensino. E outra coisa também, que no final desse slide aqui, ó, o que eu quero que vocês façam como atividade? Vocês terão que assistir um vídeo no YouTube sobre obsolescência programada, né? Que o link está aqui, também está no material, e responder esse questionário que está constando na apostila 1, que está no Liceu. Então, para a atividade, nós teremos para a próxima aula, nós teremos essa atividade. Eu não vou cobrar que vocês, às vezes, me entreguem essa atividade antes da semana que vem, ou para a semana que vem. Por quê? Porque o AVA ainda não está liberado. As salas ainda estão sendo divididas, né? Então, por isso que vocês podem segurar, pode responder e tudo, mas segura essa atividade, e se o AVA não ficar pronto na semana que vem, vocês poderão me encaminhar por e-mail, tá bom? Então, no mais, gente, eu agradeço pela atenção de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa primeira aula a gente trata de uma forma geral, né, ao direito do consumidor, e na aula que vem nós já iremos tratar sobre as relações jurídicas de consumo propriamente ditas. Vamos verificar quem é consumidor, quem é fornecedor, qual que é o objeto dessa relação jurídica. Então, nessa aula a gente fica mais com essa parte geral, né, de forma resumida, porque se a gente for aqui falar sobre todas as fases, mas lá no material já está bem mais minucioso, para que vocês possam ter uma condição. O meu material é bem completo, tá? O meu material, ele é bem completo. Então, vocês terão acesso a esse material. Então, eu me despeço de vocês. Estou à disposição. Se vocês quiserem, como falei, criar um grupo, né, específico e me colocar também, para que a gente possa manter contato mais próximo, podem colocar. Se precisar falar comigo, podem me mandar mensagem, que se eu não responder na hora, no momento oportuno, que eu tiver tempo, eu respondo para vocês, tá? E na próxima aula, vai ser sexta-feira que vem. Se vocês quiserem também que seja mais tarde, né, a aula... Quem está falando? Lucas? Desculpa, professor. Então, se vocês precisarem... Eu estava me perdendo no que eu estava falando. Se vocês quiserem, então, que a aula, né, professor, não vamos começar a aula às 8, vamos começar às 8h30. Vocês que decidem, porque vocês não têm aula depois da minha, né? Então, vocês podem decidir aí. Aí é só o representante me falar que a gente organiza um horário para vocês também. Então, o que ficar melhor para vocês, porque no semestre passado também eles não tinham a segunda aula, né? Então, dá para a gente flexibilizar na questão de horário. Mas sempre a nossa aula é às 8 horas, só se vocês quiserem que seja um pouquinho mais tarde, que a gente pode flexibilizar nesse sentido, tá? Então, eu despeço de vocês, gostaria de agradecer a atenção de vocês e me disponho para qualquer dúvida, para tirar qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom? Então, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, falar, pode falar. Não, eu tenho uma dúvida, professora. Vão ser duas professoras de consumidor? Não. É porque na hora que no plano de ensino tem a professora Ana Paula, ela dá aula para o 10º A e C. Ah, tá, e não é por isso que eu fiquei em dúvida, porque apareceu lá as duas, eu fiquei... Aí eu dou aula para vocês da turma B. Mas é só uma professora mesmo. Ah, entendi. Tá bom? E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida também no plano de ensino, vocês podem me consultar, que eu estou à disposição. Tá bom, muito obrigado, professora. Então, fiquem com Deus, bom, né? E espero que se encontrem o mais rápido possível. Vamos torcer. Vocês têm fé, então vamos orar, pedir a Deus para
que a gente possa retornar o mais rápido possível de forma presencial. Eu almejo isso, tá? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Abraço. Tchau, tchau.